Olá, estamos começando mais um programa Fatos Bíblicos. Eu sou a pastora Magdaio Torres e o tema de hoje é a chave para superar decepções que poucos conhecem. É, é muito importante quando passamos por uma decepção, não é? Nós sermos sarados dela. E para a nossa vida ela continuar muito bem, não somente diante de Deus, mas aqui nessa terra, não é? Até com o nosso relacionamento interpessoal, que são com pessoas, é necessário termos e sermos curados de feridas que foram abertas e não foram cicatrizadas. Então, eu vim com esse tema, a chave para superar decepções que poucos sabem, porque nem todo mundo sabe trabalhar com isso, nem todo mundo sabe superar, não é, os seus momentos difíceis. Tem pessoas que vivenciam momentos que passaram há anos e anos atrás e não se libertam, né, dessas situações que passaram a criar raiz de amargura e deixam de ser felizes porque estão o quê? Estão algemadas a coisas do passado. Então, hoje aqui, não é, nesse tema, antes de começarmos a história, não é, eu escolhi para estarmos aqui a falar, à luz da Bíblia, a história de alguém que passou por decepções constantes, não é, com pessoas e situações. José do Egito. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas conhecem a história de José do Egito. É uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia, não é? Lá no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Mas de tudo que ele passou, antes de começarmos a história de José, eu estou trazendo aqui para vocês em Provérbios 2, versículos do 1 ao 12, para que quando a gente começar a história de José, vocês possam compreender, não é? Tudo o que vai ser falado aqui. Provérbios 2, versículos do 1 ao 12. Olha o que diz aqui o Senhor. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançarás a tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás que o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, dá a sabedoria da sua boca, é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Todas as vezes que a palavra do Senhor falar sobre a sabedoria de Deus, está falando sobre Jesus. Então, quando Jesus entrar em seu coração, quando Jesus entra nos nossos corações, somos guiados, somos guardados, somos livrados e ele sempre nos tirará por cima de situações difíceis e pessoas que querem fazer o mal contra nós. Foi o que aconteceu ali com o nosso irmão, não é? O nosso irmão José. Olha, ele reserva no 7, Provérbios 2:7.
Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. É uma das virtudes que José teve. Ele era um homem muito sincero. Uma pessoa íntegra, não é? Que não fazia mal contra ninguém, mas recebeu o mal de muitos. A começar da sua própria família, os seus irmãos. E a história dele é uma história gloriosa, uma história poderosa, mas, ao mesmo tempo, uma história muito sofrida. E muitas pessoas, por um terço do que José passou, desistiria. E o interessante da história de José é que, em tudo que ele foi acusado e por tudo que ele passou, ele não tinha culpa de nada daquilo. Então, ele foi totalmente injustiçado, José. Por pessoas, por situações. Tinha um inimigo, não é, que se levantou terrivelmente contra a vida dele. Por quê? Porque José, ele tinha o dom de interpretar sonhos. E foi esse dom que levou, não é, ele a chegar ao patamar onde Deus ali tinha determinado. Mas, para chegar a esse patamar, através do dom que Deus deu a José, ele teve que ser muito perseverante, obediente a Deus, resiliente. E ele amava o Deus que ele servia. E outra coisa que eu destaco aqui para vocês é que José, ele não criou nada contra os seus irmãos, nem contra aqueles que se levantaram contra a sua vida. O coração dele não tinha rancor. O coração dele não tinha ódio, não tinha raiva contra tudo que ele recebeu. Ele foi um homem bem-aventurado, não é? Aí aqui no livro de Gênesis 39, 21, o Senhor diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos seus olhos do carcereiro mor. Quando ali, para quem não sabe a história de José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Primeiro os irmãos queriam matá-lo. Não conseguiram. O seu irmão mais velho disse: não façam isso. Então, é melhor o quê? Vender. Vamos vender. Você sabe o que é você pegar o seu irmão e vender? Venderam. Daí ele parou na casa de Potifar. É interessante que em todo lugar que José colocava a planta dos pés dele, ele prosperava. E quem estivesse com ele prosperava juntamente com ele. O Potifar entregou os negócios dele nas mãos de José. E José prosperou, e ele prosperou mais ainda a Potifar. Mas aí o inimigo, ele sempre prepara, não é, caminhos e pessoas para tentar intervir no que Deus preparou para as nossas vidas, no propósito de Deus em nossas vidas. Você tem que estar preparado para esse tipo de situação. Porque se de um lado tem um Deus que trabalha em nosso favor, de outro lado tem um inimigo que vai fazer de tudo para embargar o que Deus está fazendo de grandioso em nosso favor. Deus está trabalhando em teu favor, pode ter certeza disso. Mas vai ter um inimigo que vai fazer de tudo para sabotar o que Deus está preparando. E você tem que estar bem atento, como José ali estava. Mas isso não impede de que passemos por situações que nos entristeçam, por situações que sejamos nós tocados, sabe? Porque José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Depois ele foi para a casa de Potifar. A mulher de Potifar gostou da aparência dele, deu em cima dele, ele não quis.
ela o caluniou, não é? Inventou uma história. Aí o que foi que aconteceu? Potifar foi e jogou ele na prisão, no cárcere, sem ele ter feito nada. Quantas vezes dizemos assim, estou sendo muito injustiçado, injustiçada. Tem coisa pior do que as pessoas falarem de você, daquilo que você não é, daquilo que você não fez? Isso acontecia constantemente na vida de José. Se espelhe. Na vida de José você vai ver. De que muitas coisas têm acontecido com você. Isso quer dizer que Deus não estava com José? Eu mostrei aqui a vocês, na palavra, que Deus estava com José, tanto que ele conservou o seu filho o tempo todo. Porque outro no lugar de José teria morrido. Se Deus não estivesse com José, ali mesmo seus irmãos teriam matado. Quantas vezes você abre a sua boca, ao invés de você abrir a sua boca para reclamar, para ficar murmurando, abra a tua boca para com ingratidão. Sempre agradecer a Deus, porque poderia ser pior do que o que está sendo. Olha, tudo tem um jeito. Tudo se ajeita, gente. Enquanto a vida, a esperança. O dia que hoje não foi muito bom, peça a Deus para preparar o amanhã. O dia amanhã. Eu tenho certeza que será melhor do que hoje. Mas se por acaso você disser assim, pastora, foi pior do que hoje, do que o dia de ontem, o de hoje foi pior. Não perca a esperança. Por quê? Porque o Deus desta palavra, que foi o mesmo que estava ali com José, ele está trabalhando também da mesma maneira em nossa vida. Agora, o que nós temos que tomar aqui como lição para podermos superar esses momentos difíceis? O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer em tudo isso, com tudo isso? A chave para superar isso. Para superar decepções e que poucos conhecem. Por quê? Porque as pessoas, ao invés de buscarem a sua cura e o caminho para melhorarem de situações que trazem transtornos, não é? Como a gente tem visto aí, muita gente doente, de doenças psicossomáticas, são coisas que geralmente não são curadas, né, de situações que passamos e não conseguimos assimilar bem aquela situação ou aquelas situações. José tinha tudo para estar, não é, doente, tinha tudo para desistir dos planos de Deus em sua vida. Ele tinha tudo para fazer tudo ao contrário do que Deus queria que ele fizesse. Mas ele fez ao contrário do que o inimigo esperava que ele viesse a fazer. Ele foi um jovem, depois se tornou um homem, não é? Que nunca deixou de fazer a vontade de Deus. Parou ali na prisão. Parou ali na prisão. E quando ele parou ali na prisão, Deus já tinha preparado todas as coisas. Você está passando por esse momento aí, não é? Você diz assim, olho para um lado, olho para o outro, e não vejo de onde virá a minha vitória. A palavra do Senhor diz assim, teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É assim que se faz. Então ele parou na prisão, ali Deus preparou todas as coisas. O cárcere ali, Senhor, José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servissem. Tremendo demais aqui, no 39, não é? Versículos 3º e 4º. Ainda que você esteja passando por um estreito muito grande, eu não sei qual é o cárcere que você está passando. Aqui José estava passando o cárcere da prisão mesmo. Mas eu não sei qual cárcere agora que você está passando em sua vida. Até dentro dele Deus já preparou todas as coisas. Mas você tem que estar atento, atenta ao que Deus está fazendo. Não foque no pior que está acontecendo, mas direciona a tua visão. O que Deus quer com tudo isso. Onde Deus está trabalhando em seu coração, ou
quem ou quais pessoas ele irá alcançar através disso. Por quê? Porque nós somos obra. O Senhor, ele une pessoas. Eu sempre digo que o Senhor, ele une propósitos. Eu sou obra, você é obra. Todos nós somos. Somos falhos, temos pecados, com certeza. Ninguém é bom, bom é Jesus. Mas o Senhor nos criou para que a gente possa nos unir e juntos crescermos. Mas nem sempre a história é assim. E quando a história é contrária ao amor, você vai deixar de amar porque você não foi amada ou amado? Você vai deixar que o inimigo ele arranque e tome a essência de Deus em sua vida? Ah, porque você teve uma decepção muito grande com uma amizade e você vai deixar de ter amigos? Ah, porque o teu casamento não deu certo, você não vai casar mais? Ah, é porque tudo dá errado em minha vida. Eu já vi muita gente falar isso. Tudo dá errado em minha vida. Eu nunca vi uma miséria dessa. Eu já vi muita gente falar isso. Até na própria igreja. Quando você abre essa boca, e quando nós abrimos a nossa boca para falar coisas que desagradam a Deus, é porque estão agradando ao inimigo. E o que agrada ao inimigo faz com que ele pegue força, tome força. Aí só faz piorar a situação. José, ele passava pelas situações difíceis, e muito difíceis. Ele estava ali, ele não fez nada. Mas ele estava preso. E ele sabia que quem poderia tirar ele dali? Como ele sairia dali se ele já foi lançado no cárcere injustamente? O que esperava José? Se fosse alguém que não tivesse a Deus, a morte. Mas ele começou ali a viver e a continuar a sua vida com Deus, e Deus o abençoou. E ali aquele carcereiro entregou tudo nas mãos dele. Você percebe como são as coisas? Da mesma forma que Potifar entregou a sua casa nas mãos de José, e José prosperou, da mesma forma, ali agora o carcereiro entregou tudo nas mãos de José e ele prosperou. Porque a bênção do Senhor está sobre a vida daqueles que fazem a vontade dele. Por isso que eu li aqui para vocês em Provérbios 2, do 1 ao 12. Aqueles que obedecem, aqueles que priorizam a Deus, as coisas de Deus, que andam com sinceridade no seu coração, ainda que venham os homens maus, ainda que venham situações contrárias ao que Deus determinou em nossa vida, nada disso prosperará contra nós. O que irá prosperar em nossa vida é o bem que o Senhor determinou para nós. Então você tem que ter a consciência, a convicção que Deus é contigo e que você vai vencer tudo isso. Olha, José estava ali, muito difícil. O Senhor, ele prepara caminhos. E ali estava preso com ele um padeiro, não é? E um copeiro. Eles dois tiveram sonhos. E como eu disse a vocês, no princípio de tudo, Deus tinha dado o sonho de interpretação de... Deus tinha dado o dom para José de interpretação de sonhos. E ele interpretou tanto o sonho do padeiro como o sonho do copeiro. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Nós vivenciamos momentos tão difíceis, mas José, milhares de anos atrás. E as coisas, elas não mudaram. Você, muitas das vezes, se doa tanto às pessoas, dá o seu melhor e acha que vai receber delas o melhor, quando elas não estão nem aí para você. Foi o que aconteceu. Ele se José se decepcionou com seus irmãos. José se decepcionou com Potifar, com a esposa de Potifar. E José ia se decepcionar novamente. Ele tinha tudo para ser um projeto falido. Mas ele não desistiu da promessa de Deus em sua vida. Ele lutou.
confiantemente, em obediência e persistência, que é a perseverança, ele não abriu mão da promessa de Deus em sua vida. E eu digo a você a mesma coisa. Vamos nos espelhar nessa ação benigna de Deus na vida de José. E ele prosperou grandemente. Mas para a gente chegar lá, não é fácil. Ele realmente, ele tomou ali a chamada taça com fel. Não é para todo mundo. Quanto maior a sua bênção for, mais cobrado você será, mais cobrada. Você está preparado para isso? Olha, pelaçou. Olha, foram lá os sonhos. José deu a interpretação, porque Deus dava a ele a interpretação dos sonhos. No sonho do padeiro, ele iria morrer. Se cumpriu e morreu. Né? E o sonho do copeiro, o que aconteceu? Ele iria reaver, não é? O seu cargo. Iria voltar a servir a Faraó. E aconteceu. Mas quando os sonhos foram dados, olha, assim que José acabou de interpretar o sonho para o copeiro, olha o que ele disse para o copeiro. Em Gênesis capítulo 39, né, versículos 14 e depois o 15. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, no caso, a prisão. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova, a prisão. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui ele não disse que ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele não falou isso. Ele disse que foi roubado da terra dos hebreus. Ele não expôs os seus irmãos, ele não expôs a sua família. Por quê? Ele perdoou. Ele não guardou rancor, ódio. Tinha tudo para isso. Ele continuou sendo José, aquele que foi escolhido por Deus, para que através da vida dele, o povo de Deus fosse abençoado. O copeiro não correspondeu ao pedido de José. Aí quantas vezes a gente faz tanto bem para o outro ou para os outros, e na hora que a gente precisa, eles nos dão as costas. Eu já passei tanto por isso. Até um dia desse eu estava chorando. Eu disse a verdade. Já ajudei tanta gente no momento que eu precisei. Essas pessoas que eu ajudei não estavam nem aí para o que eu estava passando. Foi o que aconteceu com José. Aconteceu comigo e acontece com muitos. E aí? Eu me revoltei? Não. Eu entreguei a Deus. E disse, eu sirvo ao Deus de justiça que contempla todas as coisas. O Deus que contempla e contemplava as injustiças que ali estavam recaindo sobre a vida do filho dele, José, é o mesmo Deus que tem visto as injustiças que têm recaído sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que andam com sinceridade. Se você é alguém que anda com sinceridade diante de Deus e com as pessoas, pode ter certeza, na hora certa a justiça operará em teu favor, porque a justiça ela vem para nos trazer o quê? A colheita. Quem semeia, boa semente vai colher bom fruto. Quem semeou mal semente vai colher mau fruto. A justiça vem para isso. E dela ninguém pode escapar. Estando com Deus, não estando com Deus, ela vai vir para todos. Ninguém escapa. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Ele esqueceu. Ele não fez como José pediu. Mas José servia a um Deus que contemplou. E que não deixou ele na mão.
Mas você sabe quanto tempo aconteceu ainda depois que aquele homem deu as costas a José? Se deu bem, já estava lá cuidando de Faraó. 2 anos depois veio Deus e deu um sonho a Faraó. Porque o que Deus determina em nossa vida, não há inimigo, não há ninguém, não há situações que possam impedir os planos de Deus em nossa vida. Se assim a gente perseverar, a gente obedecer, a gente prosseguir dentro do centro da vontade de Todo-Poderoso chamado Jesus Cristo, nosso Salvador. Foi o que José fez. 2 anos depois, Deus deu ali a Lahassoi. Deus deu ali a Faraó o sonho. E você tem que lutar e não desistir, ainda que as pessoas lhe decepcionem. Ele tinha tudo para deixar os planos de Deus na sua vida para trás. Mas ele não deixou. As pessoas aprontaram. Os momentos foram difíceis contra a vida de José. Ele tinha tudo para realmente não superar suas decepções. Mas ele superou. Ele foi. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele não reclamou, ele não lançou culpas a Deus. Ele não criou nada contra ninguém. Ele não deixou gerar ódio em seu coração. Ele não estava ali com raiz de amargura. Mas ele continuou a caminhar. Não tenho dúvidas que ele chorava ali diante de Deus pedindo socorro. Não tenho dúvidas que ele tinha as suas conversas com Deus para que o Senhor o livrasse de toda aquela situação. Não tenho dúvida disso. Mas foi ele com Deus e seja você com Deus. Porque é assim que nós temos que fazer. Olha, não pense que as pessoas vão parar para olhar o seu problema. É difícil. Não espere das pessoas aquilo que elas não têm para te dar. Isso é um fato. Mas espere de Deus sempre o melhor. Busque a Ele. E Ele tudo fará. Não pense que as pessoas elas irão se comover porque você está assim, passando por isso aqui, aquilo ali. Não pense isso. Toda regra tem sua exceção, mas a exceção é tão pequena. E é tão difícil da gente se encontrar e se deparar com pessoas que realmente pensam nas outras. É difícil. Mas ali, ainda que ele não contasse com ninguém, o Senhor foi diretamente aquele que estava detendo o poder. Aquele que tinha o trono. Aquele que era conhecido como Faraó. E era ele o Faraó. Deus foi lá. Diretamente aquele que, para sobrecastear, que através da vida de Faraó, Deus iria chegar ao propósito que ele queria. Deus deu esse sonho. Ninguém, não tiveram magos, não tiveram nada que pudesse ali desvendar o sonho que Deus tinha dado, interpretar os sonhos de Faraó. Ninguém. Aí foi quando veio o copeiro e disse: ah, pela minha injustiça, pela minha falta, eu acabei não dizendo ao Senhor, falando com Faraó. E disse: mas tem um homem, o único homem que eu sei que ele irá desvendar os seus sonhos, porque ele desvendou o meu sonho e o sonho do padeiro, e tudo aconteceu da forma que ele falou. As pessoas podem esquecer de você, mas Deus não te esqueceu. As situações podem ser adversas a você, mas Deus está trabalhando em tudo isso em teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus foi e colocou ali. Colocou José de frente para Faraó. Ele chegou onde ele queria chegar. Porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém, Senhor. Deus é Deus. Se você serve a Ele com sinceridade, vejam vocês que José, ele era sincero, íntegro. E Deus o honrou. Ele honrava a Deus. E ele honrou a Deus e Deus o honrou. Chegou de frente a Faraó e fez. Fez sim. Ele interpretou o sonho. Deus operou o milagre através do dom que tinha dado a José. E sabe o que foi que Faraó disse?
Gênesis 41, versículo aqui, 38, 39 e 40. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Acabou. Encerrou-se a história. Deus faz. Deus cuida. Deus zela e completa a sua boa obra. De qualquer maneira, com altos e baixos, se fizermos segundo o que nos ensina a palavra aqui na vida de José, chegaremos lá ao topo. No que Deus determinou na vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque esta palavra ela veio para nos curar. Essa palavra veio para nos curar de todo e qualquer tipo de decepção. Falta de apoio. Falta de reconhecimento. O que diria José? E Deus tinha um plano grandioso na vida dele. Você tem passado por tudo isso, saiba hoje, aqui, através de toda essa passagem, de que Deus tem algo grande em sua vida. Agora, para que você possa enxergar isso, você vai ter que realmente obedecer, perseverar, sendo sincero a Deus em tudo diante do altar, com integridade, resiliência e amor por tudo que você sabe. Que Deus te ama, mas ninguém ama a Deus como Ele nos ama. E Ele nos escolheu. José chegou ao posto de governador, porque Deus iria salvar o seu povo. E Deus separou um posto para você. Seja lá em que parte da tua vida seja, que você tem sofrido, que você não tem compreendido, Deus está trabalhando em meio a tudo isso. Guarde na tábua do teu coração e não deixe que as decepções da vida tornem em seu coração uma amargura, que você fique para trás e deixe de caminhar e ser capaz aquilo que Deus reservou para você. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra, este é o tema e toda a resposta que nós tínhamos aqui para passar para vocês. Eu espero que você tenha aproveitado o máximo, não é? Todo esse assunto aqui, que tenha absorvido e que coloque em prática em sua vida. Eu tenho feito assim. E se você gostou, não é, de tudo que você assistiu, sentiu aí a presença de Deus em teu coração, esqueceu de dar o seu like, dê o seu like, tá bom? É muito importante aqui para o nosso canal. Deixe seus comentários, viu? Deixe suas sugestões, deixa aí nos seus comentários também. Se você gostou, até se você não gostou, deixa aí no comentário, não tem problema algum. Nós estamos aqui para crescermos e melhorar sempre. Eu não tenho problema com isso. Olha, você não é inscrito nem inscrita aqui do canal Magdaio Torres? Gostou? Então inscreva-se agora. Tem aqui, olha, inscrever-se. Você clica, é o mais novo e a mais nova inscrita do nosso canal. Quer receber notificações dos conteúdos novos? Tem um sinozinho aqui. Você clica e todas as vezes que saírem conteúdos novos, você vai ser notificado, notificada. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Dentro de tudo aqui que nós lemos, que nós estudamos, não é? Que nós absorvemos, lá na comunidade eu vou deixar, não é, uma perguntinha para vocês, tá bom? E vocês, eu espero que vocês participem e deixem lá o seu sim
ou seu não, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo programa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fique com Deus.